Oi, boa noite. 6h30. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, pessoal? Por aqui tudo certo. Hoje é segunda-feira, 26 de maio. Veja os destaques da edição de hoje. Segunda de protestos, dia foi marcado por manifestações na Revap em São José e na Prefeitura de Jacareí. Crime na adega. Polícia de Caçapava investiga a morte de um homem de 26 anos. Atenção, estudantes! Foi dada a largada para as inscrições do Enem. Sejam bem-vindos. O TH+ Notícias começa agora. Antigamente as pessoas sabiam certinho quando iriam se aposentar e quanto receberiam. Isso mudou. Não é mais assim há algum tempo. A aposentadoria pelo INSS parece uma realidade cada vez mais distante. Tanto que vem crescendo o número de pessoas se planejando para fazer um plano privado. O Kaique é jovem e trabalha na área que escolheu, engenharia. Mesmo se dando bem na profissão, ele já pensa na aposentadoria. Há pelo menos 10 anos, ele resolveu pagar todo mês uma previdência privada. É uma parte significativa do meu salário, mas que eu acho que vale a pena pensando no futuro, meu planejamento financeiro para a aposentadoria. Quem sabe eu consigo me aposentar mais cedo. Tem os benefícios fiscais de conseguir restituição do imposto de renda desse valor que é pago para a previdência privada. Além de ser uma proteção em caso de também de invalidez, de qualquer tipo de acidente, eu me sinto protegido. Com o passar dos anos, esse tipo de investimento vem sendo mais procurado pelos brasileiros. Segundo a FENAPREV, Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, em fevereiro de 2025, o país ganhou 91 mil novos participantes, comparado ao mesmo mês do ano passado. Para esse especialista em proteção financeira, o brasileiro não quer mais depender do governo. Além do que vem acontecendo, né, de situações com o INSS, as pessoas cada vez mais têm tido informação sobre o que fazer, como fazer. E a Previdência vem como uma alternativa para quem quer começar a poupar. E é uma alternativa interessante porque pode ser feita por pessoas que ganham desde pouco até pessoas que ganham muito. Mas o importante é respeitar a individualidade de cada um, né? Então, eu sempre sugiro para que procure alguém que seja especialista nisso, né, para que possa indicar qual que é a melhor solução no momento ali que a pessoa resolver guardar um dinheirinho pensando no futuro. A previdência privada é um investimento que pode ser moldado para vários perfis de pessoas e também de acordo com a necessidade de cada um. Até quem ganha, por exemplo, um salário mínimo consegue fazer um investimento, que além de ser pensado como um acréscimo na aposentadoria, também é uma garantia de segurança no futuro. A pessoa tem que entender qual que é a realidade de vida dela e eu costumo dizer que a pessoa tem que pagar o boleto dela do futuro. Então é pensar realmente numa tranquilidade lá na frente. Então, o valor, eu acho que é importante. Hoje, os números, né, pelos estudos, a gente fala que em torno de 10% a 30% do que se tem de rendimento, que é importante fazer de reserva pensando no futuro. E é importante também atrelar isso a uma proteção, porque a gente blinda todo esse patrimônio que a pessoa vai construir. Então, hoje existem coberturas, por exemplo, atreladas a acidentes, doenças, né, uma invalidez, um afastamento de trabalho, que ajudam a pessoa a conseguir manter isso pensando no futuro. Eu sonho muito em me aposentar antes dos 60 ali, para conseguir ainda com saúde, aproveitar mais para viajar com minha esposa, com minha família. Quem sabe trabalhar mais, não com aquela obrigação de trabalhar para se sustentar, né? Mas sim por uma questão de realização pessoal, profissional, mas ter mais tempo livre com a família. Então, com o plano de previdência privada me possibilita isso também, eu consegui me planejar para aposentar mais cedo. Ainda falando sobre aposentadoria, recentemente o SBT conversou com exclusividade com o presidente do INSS. O Instituto está passando por uma intensa crise há mais de um mês, quando um esquema de fraudes foi descoberto. 30 dias após a revelação do esquema de fraude no INSS, Maria de Fátima ainda não sabe se teve desconto ou não da aposentadoria. Não sei mexer em nada no celular, nada. Só se eu ligo e desligo e atendo. Até agora, mais de 2 milhões de aposentados e pensionistas informaram que foram descontados sem autorização.
Na sexta que vem, as vítimas também poderão ser atendidas de forma presencial em mais de 4.000 agências dos Correios. Em entrevista exclusiva ao SBT, o presidente do INSS destacou que os atendentes não poderão fazer alterações cadastrais. É feito numa plataforma separada. Ele não tem acesso, por exemplo, a número de conta, a dados cadastrais, ele não consegue alterar questões cadastrais. Ele simplesmente vai conseguir adentrar a plataforma, verificar se houve desconto ou não e auxiliar o nosso aposentado ou pensionista para poder sinalizar se aquele desconto foi devido ou não. A partir de segunda-feira, o governo vai começar a devolver parte do dinheiro aos aposentados e pensionistas. Ao todo, serão reembolsados 292 milhões de reais aos beneficiários que tiveram descontos não autorizados na folha de pagamento de abril. Esses valores ficaram retidos por determinação do INSS, que bloqueou as deduções quando as fraudes foram reveladas. Esse desconto foi retirado do nosso beneficiário, mas não foram repassados às entidades. Foi bloqueado e agora nessa folha será pago sem o nosso beneficiário precisar fazer qualquer ação. Para reforçar a segurança no pagamento de benefícios, o INSS passou a exigir nesta sexta dados biométricos dos segurados na contratação de novos empréstimos consignados. A concessão de novas autorizações estava bloqueada desde o último dia 8. Esse assunto te causa preocupação? Você não sabe se você foi atingido por isso? Você sabe que foi, mas não sabe como contornar essa situação? Você gostaria que a gente falasse mais, por exemplo, sobre previdência privada? Me conta o que você prefere como que você prefere que a gente encaminhe esse assunto aqui no jornal? Porque a gente está aqui para te trazer informação, para que você possa entender sobre o assunto e tomar a sua melhor decisão. Então, se você tem dúvidas sobre isso, manda um WhatsApp para a gente, que é o 99752-4005, contando qual é a sua dúvida, que a gente vai ver qual é a melhor forma de te ajudar, trazendo informação, trazendo esclarecimento, tá bom? A aposentadoria é um tema extremamente importante. Essa fraude do INSS chegou bagunçando a vida de muita gente. Então, se você está nessa situação, nessa angústia, conta com a gente, conta pra gente, que a gente está aqui para te ajudar com informação, tá bom? Vou repetir o nosso WhatsApp, 99752-4005. Uma briga terminou em morte em Caçapava. Nossa equipe esteve na cidade e conversou com a polícia sobre esse assunto. O crime aconteceu em uma adega, no bairro Maria Elmira. O delegado que investiga o caso contou que a vítima não aceitava o fim do relacionamento e foi atrás da ex-companheira em uma adega do bairro, que, segundo a polícia, também é conhecida pelo tráfico de drogas. O bairro é um bairro bom, né? Tem esse problema pontual ali na beirada do córrego, onde tinha uma adega, ali tem uma adega que é voltada ao tráfico de drogas. E a gente já fez operações ali 2, 3 vezes, já prendemos o dono da adega, já prendemos familiares dele fazendo tráfico, né? E a gente espera mais atenção da Prefeitura Municipal para a lacração de adegas que tenham envolvimento com o tráfico de drogas, porque isso reduz a criminalidade, isso efetivamente é um combate à criminalidade local. É o que a gente tem percebido em Caçapava, é um número grande de adegas. 99% são adegas frequentadas por pessoas de bem. E os donos também são gente de bem. Mas tem 2 ou 3 aí que a gente sabe que tem envolvimento direto com o tráfico de drogas e que é local que se deve evitar. Vitor Henrique dos Santos, de 26 anos, foi socorrido por amigos e familiares dentro de um carro e trazido para a Fusam. Mas, segundo o boletim de ocorrência, Vitor faleceu dentro do carro antes mesmo de chegar ao hospital. Não se sabe quais as circunstâncias ainda, são informações preliminares que nos chegaram até agora, mas a gente não descarta nada. A semana começou com o registro de algumas manifestações. Uma delas foi em Jacareí e é para lá que a gente vai agora, ao vivo, conversar com a Beatriz Plaça. Bia, boa noite, bem-vinda. Oi, Marcela, boa noite para você, para todo mundo que acompanha aqui o jornal. Olha, a negociação sobre essa manifestação do Sindicato dos Servidores Públicos ainda está caminhando aqui em Jacareí, viu? Mas hoje pela manhã, então, muitas pessoas fizeram essa manifestação no centro aqui da cidade. Uma delas foi a Sandra Toledo, que ela trabalha na educação aqui do município já há 10 anos e reivindica aí melhores condições de trabalho, salário.
ela disse para a nossa equipe hoje pela manhã que realmente a educação precisa ter um olhar mais carinhoso aqui do município. Vamos ver. A gente está como ADI na rede de Jacareí, mas a gente deseja, né, que a gente seja reconhecido como professor em sala, porque nós desenvolvemos todo o trabalho pedagógico na creche, que é o cuidar e educar, então isso é indissociável. Marcela, a gente conversou de manhã também com o sindicato. Só voltando um pouquinho no tempo, em abril deste ano, o sindicato fez uma manifestação também com as mesmas reivindicações, o reajuste salarial e também melhores condições de trabalho para os servidores públicos. Esse reajuste salarial é uma das maiores reivindicações, porque, segundo eles, o salário não foi reajustado como deveria de ser. Vamos ver o que o sindicato disse hoje pela manhã. Naquele momento, os servidores já insatisfeitos com as coisas que vêm acontecendo, com o descaso da prefeitura, com essa falta de transparência, falta de informação, de diálogo com os servidores, o prefeito não queria atender o sindicato, não quis atender nada da pauta social. Então, nesses diversos pontos foi onde os servidores disseram, olha, é greve, precisa nos ouvir, precisa atender, a cidade está um caos. Hoje, por causa dessa manifestação, o prefeito aqui de Jacareí, o Celso Florencio, chamou alguns representantes do sindicato até o gabinete para conversar sobre o que está acontecendo, o que eles acham necessário aqui para o município. E aí, o prefeito, segundo a nota da prefeitura, disse que pediu 15 dias para o sindicato relatar tudo que eles querem reivindicar, né, o salário, também a questão do VR, do VA, que o sindicato deixou bem claro que não teve o reajuste como deveria de ter. Então, esses 15 dias o sindicato vai ter para enviar essa proposta para o prefeito, e o prefeito prometeu que o prefeito prometeu que se essa proposta for aceita, ele não vai descontar o salário dos servidores que participaram das manifestações de hoje. Essa manifestação, Marcela, se encerrou no período da tarde, por volta das 2 horas, mas o sindicato permanece em alerta e em estado de greve. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Bia. Obrigada pelas informações, viu? Boa noite para você. Aqui em São José também teve uma manifestação. Vamos acompanhar. Os trabalhadores aprovaram o estado de greve na última sexta-feira. Eles votaram contra a proposta apresentada pelas empresas terceirizadas que prestam serviço à Petrobras na Revap. As empresas apresentaram para o sindicato uma proposta que para nós é um arredondamento para o reajuste de aumento real. A nossa pauta ela foi com a empresa em relação de 100% da reposição do NPC e mais 5% de aumento real. E dentro dos benefícios, certo? Em relação do ticket alimentação do VA, no valor de 17% de reajuste. Em relação da PLR, 10% de reajuste. Em relação da cesta natalina e o café da manhã, 20% de reajuste. E a gente não está tendo essa evolução com as empresas. As empresas que prestam serviço para a Petrobras protocolaram uma ação liminar no Tribunal Regional do Trabalho de Campinas para uma audiência de conciliação que está marcada para a próxima quarta-feira. Nós, do sindicato, queremos a mesa de negociação. Nós não finalizamos a mesa de negociação, mas a gente está vendo que as empresas não estão tendo o bom senso de discutir a nossa pauta. Por isso que os trabalhadores acham que com as empresas, com as atividades paradas, as empresas queiram se mexer e agilizar esse processo para a gente ter realmente uma proposta definitiva nessa campanha salarial. Pela grande presença dos trabalhadores às margens da rodovia Presidente Dutra, a curiosidade gerou 2 acidentes na altura do quilômetro 145. O primeiro na pista sentido São Paulo. Uma moto bateu atrás de um veículo que reduziu para ver a manifestação. O motociclista foi socorrido por agentes da CCR Rio SP e encaminhado para o Hospital Municipal de São José dos Campos. Durante o atendimento, outra colisão traseira aconteceu, envolvendo 2 carros, essa no sentido Rio de Janeiro. As faixas foram interrompidas e liberadas após a limpeza da rodovia. Ninguém ficou ferido. Gente, curiosidade provocando acidente.
a Dutra é uma rodovia, se as pessoas diminuem para ver o que está acontecendo apenas por curiosidade, olha o que dá. Não é a primeira vez que isso acontece. Muitas vezes a gente noticia algum acidente na pista, sei lá, sentido São Paulo. E aí depois tem acidente na pista sentido Rio, justamente porque as pessoas passam curiosas. Pelo amor de Deus, né? Vamos ter um pouquinho mais de atenção no trânsito. Poderia até ter sido pior essa situação, não é não? Vamos todo mundo redobrar a atenção. Eu sei que dá curiosidade, mas depois você vê na televisão, depois a gente vai noticiar. Por favor, redobrem a atenção quando vocês estiverem ao volante, principalmente nas estradas, onde a velocidade é muito maior do que numa via comum de dentro de estrada. Vamos colocar a mãozinha na consciência, tá? Com relação a essa manifestação. Seguinte, nós entramos em contato com a Prefeitura de São José dos Campos, que nos respondeu dizendo que o prefeito aceita voltar a negociar. A Prefeitura pede que o sindicato detalhe mais a pauta e dê um prazo de 15 dias para a resposta. O sindicato levou as solicitações para da Prefeitura para os funcionários e eles decidiram encerrar a paralisação. No entanto, eles disseram que o estado de greve está mantido. O que isso significa? Que após o período solicitado pelo prefeito, se nada avançar, os servidores podem parar novamente. A Prefeitura, inclusive, na proposta, disse que os trabalhadores não teriam um salário descontado se a greve terminasse hoje. Atenção, você que vai pegar a Tamoios. Hoje, a Serra Nova vai fechar. O trecho fica fechado entre 10 da noite e 6 da manhã de amanhã para manutenção dos túneis e para um simulado de acidente. Nesse período vai ter operação subida pela Serra Antiga. Agora há pouco eu perguntei se vocês tinham dúvidas sobre essa questão de aposentadoria, do INSS, pedi para que vocês mandassem o WhatsApp para a gente, no WhatsApp que a gente tem aqui na TV, que é o 997524005. Mas quero te dizer que a gente tem também um outro canal de comunicação, que é o meu Instagram, @mesquita.marcela. Eu fico com o celular pertinho de mim para ir vendo as mensagens de vocês também nas minhas redes sociais. E a Karina, de São José, está falando o seguinte, lá no meu Instagram. Boa noite, você linda como sempre, ligadinha aqui em você. Obrigada, Karina. Um beijo para você, para toda a sua família. Fico muito feliz que a gente esteja junto na TV e também nas redes sociais. Se você quiser fazer como a Karina, manda um alô lá para mim, @mesquita.marcela é o meu Instagram. Mas é claro que eu não vou deixar de falar do WhatsApp, né? Tem tanta gente participando. Vamos ver quem está mandando mensagem para a gente? 6h47. Thaísa, de São José. Favor, orientar onde consultar os descontos indevidos. Obrigada. Eu que te agradeço, Thaís. A gente vai anotar tudo direitinho e vai trazer todas as informações para vocês, combinado? Próxima mensagem do Eduardo. Oi, Marcela, poderia falar sobre a aposentadoria de PCD? Claro que sim, Eduardo. Sugestão anotada. Nossa equipe está anotando todos os pedidos de respostas e também de sugestões, tá bom? Para que a gente possa abordar os temas. E pode deixar que quando a gente falar sobre isso, eu prometo que a gente te manda uma mensagem também para você não perder a explicação, tá bom? Próxima mensagem é do José. Boa noite. Como saber quando o INSS vai nos pagar os descontos indevidos? José, vou anotar essa sua pergunta também. A gente vai trazer um especialista para falar sobre esse assunto, combinado? Vamos ver quem mais está mandando mensagem. Sebastião. Oi, Marcela Mesquita, boa tarde. Há quanto tempo não nos falamos via WhatsApp, hein? Verdade, Sebastião? Seja bem-vindo de volta. Amiga, que Deus te abençoe. Por favor, mande um abraço para minha mãe, Lúcia. Gosto muito da forma como você apresenta o jornal TH Mais Notícias. Muito obrigada. Poxa, eu que te agradeço. Obrigada a você. Um abraço para você e para sua mãe. Tava com saudade de receber sua mensagem, viu, Sebastião? A gente se apega, sabe? Tem telespectador, pessoal, que manda mensagem todo dia. Aí quando a gente não recebe, eu falo, cadê fulano que não apareceu por aqui hoje? Pois é, eu me apego a vocês, eu sinto falta. Fico feliz que você esteja de volta, viu? Um beijo para você e para sua mãe. A gente pode continuar falando mais sobre aposentadoria, sobre INSS. Eu, pessoalmente, não tenho as respostas, mas eu vou anotar todas as perguntas e vou repassar todas as perguntas para um convidado que a gente vai marcar para trazer, já que esse assunto está gerando discussão e muita dúvida. Combinado? Confie em mim que a gente vai organizar tudo isso direitinho para que ninguém fique sem resposta. Vou fazer uma pausa bem rapidinho para chamar o intervalo comercial. No próximo bloco a gente fala sobre o Enem. As inscrições começaram hoje. Eu sei que esse período de provas é decisivo, causa certa apreensão no estudante e também na família. Por isso tem conversa aqui no estúdio sobre isso hoje. Você pode participar pelo WhatsApp. Já tem o número, né? Mas tudo bem, vai, eu vou anotar, vou falar por caso você não tenha anotado ainda. 997524005. Volto já.
RH Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Todo mundo fala que juntos somos mais fortes. Mas isso não é de hoje. A natureza nos ensina que a sabedoria para realizar está na união. A união pode mostrar o caminho certo. Se você tem um sonho, junte-se a outros com o mesmo desejo e juntos realizem. Isso é consórcio. E é isso que a Vinac faz há mais de 46 anos. Vem com a gente realizar. Frescor que liberta. Contagem regressiva BID original Song Plus de 244.800 por 219.800. Últimas unidades 2025. Song Pro de 204.800 por 184.800 mais seguro grátis. 1 ano de seguro grátis. BID King GS de 191.900 por 164.900. BID Dolphin GS de 159.800 por 139.800. Somente neste final de semana. Corra para a BID original e aproveite. Toda atitude conta para evitar golpes. Não informe os dados pessoais a ninguém. Não clique em links desconhecidos. Procure não usar senhas parecidas. O primeiro passo só depende de você. Uma iniciativa SBT do Bem. Abratio Restaurante, uma experiência gastronômica inspirada no lifestyle italiano, com pratos tradicionais italianos preparados com massa fresca e artesanal, garantindo uma autêntica experiência gastronômica. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. Vero diferente, é Vero Abratio. Terça, 9h15 da noite. Na primeira rodada dos grupos, os argentinos surpreenderam. Agora, fora de casa, o Timão precisa vencer para avançar na Sula. É o Timão, a camisa pesa. Huracan e Corinthians. Terça, 9h15 da noite. Jogo decisivo da Copa Sul-Americana. No SBT. Foi dada a largada para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições para as provas começaram hoje. A Maria Clara tem estudado muito para o vestibular. Ela escolheu uma das áreas mais disputadas das universidades, medicina. E para garantir uma vaga, ela se debruçou nas apostilas e não faz outra coisa além de estudar. Sempre uma ansiedade. Eu brinco que eu já sou veterana de Enem, porque assim, é meu 3º ano de cursinho, mas é a 5ª vez que eu vou prestar o Enem. Eu fazia antes como treineira no ensino médio, e aí agora, né, mais uma vez eu estou fazendo aí para valer, mas com certeza é sempre uma ansiedade, um nervosismo, sempre. E a Maria Clara não está sozinha nesta batalha. A Beatriz também tem estudado muito. Ela também escolheu a área da saúde e o foco após a inscrição é manter o ritmo de estudos e conseguir uma boa nota no Enem. Significa que agora tá para valer, né? Você vê ali o comprovante e fala que agora está contando os dias e para você poder fazer a prova e decidir o seu futuro. Fico um pouco ansiosa, porém eu acho que mantém o ritmo que já estava. Os professores já falaram para a gente como a gente tem que seguir, em sala mesmo eles vão orientando, então é só manter a calma e fazer o que precisa ser feito. Passar horas debruçados em apostilas, apesar de necessário, mexe muito com o emocional de quem se prepara para o vestibular. O coordenador desse cursinho acompanha todos os anos o desafio dos estudantes e ressalta que o dia a dia da inscrição é um marco para aqueles que se dedicam tanto. A abertura da inscrição é um alerta, é um sinal de que a coisa está andando. Porque eles estão tão imersos no processo que a coisa vai andando, cansa. O processo começa finalzinho de janeiro, início de fevereiro, começa o processo da organização do curso. E nesse processo eles vão tendo aula, programação regular da aula e os simulados.
é o pacotinho, né, que é necessário para ele se preparar. Então a gente até conversou, são quase 9 meses, né, uma gestação de preparação antes do períodozinho que a gente consegue colocar ainda de uma revisão para a prova do Enem. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de junho, mas as provas acontecem somente em novembro, por um esquema que o estudante já conhece. No primeiro dia, os candidatos vão realizar as provas de linguagens, ciências humanas e redação. Já no segundo, matemática e ciências da natureza. Manter a disciplina, manter o ritmo, como a gente falou, para não se perder com algum pensamento errado e tal. Quando chega esse momento de abrir inscrição, parece que é quase parece que está no dia anterior, quase, sabe? Aí você já começa a pensar, eu acho que eu vou... Já chega, o que eu vou fazer agora? Tenho que aproveitar o tempo que eu tenho, sabe? Você já fica nessa ansiedade. Não tem preço, assim, você ver o seu nome, ver que você foi aprovado e que todo esse esforço, assim, vale a pena. Ah, vale a pena mesmo. Só que é normal essa fase gerar incerteza, é muita pressão, né? E de todos os lados, da escola, dos cursinhos, do próprio estudante, da família, muitas vezes. Já que é assim, que tal a gente se munir de informação para ajudar quem está passando por essa fase, hein? Eu vou te ajudar pedindo ajuda também para a Cristina Ragazzini, que é psicóloga e veio hoje ao estúdio conversar aqui com a gente no TH Mais Notícias. Tudo bem, Cristina? Tudo Boa noite. Bem. Boa noite, Marcela. Boa Tudo noite. bem. Ô, Cristina, como é que a gente consegue, então, ajudar essa garotada, esses jovens que já vivem numa fase ansiosa, com decisões que precisam ser tomadas muitas vezes de uma forma rápida e que muitas vezes são cobrados de uma responsabilidade que talvez nem eles tenham ainda. Como que a gente pode ajudar quem está de fora nessa? A gente pode ajudar, sim. Primeiro, a gente pode ajudar acolhendo, né? Ouvindo, abrindo espaço para acolher as emoções, para entender o que eles estão sentindo, né? A cobrança, ela gera uma pressão maior ainda para quem já está numa situação aí de insegurança diante do futuro, de grande expectativa por ter investido tanto tempo nos estudos, né? Aí a gente tem que pensar que esse estudante também está prestes a viver um luto de se despedir da escola antiga, né? Essa fase, né? É muito difícil, se afastar dos amigos e ir ao encontro daquilo que é novo, que não conhece. Então, se os pais, os familiares, né, puderem acolher as emoções desses adolescentes, né, desses jovens nesse momento, é muito importante ouvi-los. Tem algumas pessoas que falam o seguinte, mas se eu não fico em cima, meu filho não estuda. Se ele não estudar agora, vai chegar em novembro, por exemplo, para o Enem e para tantas outras provas, ele não vai estar preparado. Se os pais sabem que o filho não é muito lá esforçado no estudo, como cobrar sem atrapalhar? Porque às vezes o pai precisa dar um direcionamento, porque se deixar só na mão do jovem que não é muito adepto ao estudo, provavelmente ele não vai estar bem em nenhuma prova, né? Assim, o que eu acho importante, né, dos pais fazerem é dar um espaço para esse filho entender também o que ele quer para a vida dele, né? Às vezes o pai, na tentativa de ajudar, pressiona, impulsionando, no momento em que aquele jovem ainda nem pensou sobre aquilo que ele realmente quer fazer. Né? Então, abrir esse espaço para ouvir o jovem e ser apoio, né? Ajudando a organização do tempo, do espaço para ele estudar, do diálogo para que ele possa ali aliviar suas tensões, então poder ser ouvido, poder ser entendido. E eu acho que principalmente, Marcela, é deixar claro assim para esse jovem que essa escolha, apesar de ser uma escolha muito importante, ela é uma escolha que não necessariamente é para a vida toda, né? Porque ao longo da vida a gente pode refazer nossa carreira, mudar de carreira. Então eu acho que no momento em que os jovens ainda têm uma certa imaturidade, né, em relação a compreender a vida, é importante que os pais abram essa deixa para que eles possam pensar que é uma escolha importante, mas ela não necessariamente vai ter que ser fixada para o resto da vida. Eu acho que isso traz alívio e abre espaço para esse estudante se sentir melhor e aí então conseguir estudar mais e melhor. Quando os pais passam confiança para os filhos, em qualquer época da vida, isso é muito importante para nós, filhos.
Nessa fase tão decisiva e tão cheia de emoções e de oscilações emocionais, passar a confiança do tipo, tô com você, eu confio em você, você se preparou, calma, passar essa confiança pode ser benéfico para quem está nesse turbilhão de emoções? Sim, muito, né? Quando alguém acredita na gente, acredita no nosso potencial, a gente passa a acreditar também. Então, pode ser pai, pode ser um amigo, né? Às vezes, os próprios amigos, vamos lá, a gente vai conseguir. É fundamental. Isso se chama apoio, né? Suporte. E faz bem a vida inteira, né? Sempre precisaremos disso. Com certeza. Cristina, muito obrigada pela sua agradeço. participação, pelo seu apoio aqui, trazendo uma abordagem tão especial e tão importante para um momento tão decisivo na vida de muitos telespectadores e de muitas famílias também. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até uma próxima. Boa noite, boa semana. Boa noite. Obrigada, Marcela. Obrigada a você. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai mudar de assunto. Um assunto também muito importante. Você tem o hábito de ler rótulos das embalagens? Eu confesso que às vezes eu leio, às vezes eu pego mais pelo preço mesmo ou porque eu já conheço o produto. O mercado está cada vez mais atento aos rótulos. A partir do próximo semestre, as empresas que produzem bebidas e alimentos à base de leite vão precisar atualizar as informações fornecidas nos rótulos. O objetivo é fornecer cada vez mais clareza ao consumidor. Doce de leite de verdade tem que ter leite e açúcar, claro. É complicado também, né? Parece que é, mas não é. Na prateleira tem creme de leite que parece puro, mas é mistura. Aqui todas as latas lembram leite em pó, mas quando a gente se aproxima é composto. Na geladeira dos iogurtes a cena se repete. O produto que é considerado uma ótima opção para o lanche da tarde nunca falta na lista do João Gustavo. Caloria também, né, e proteínas. É o que eu olho, só isso. Eu acabo até pagando um pouquinho mais justamente pela parte nutricional. Este aqui tem soro de leite, leite reconstituído, xarope de açúcar e uma lista de conservantes. Já a garrafa menor, que leva só leite e fermento, sai por mais que o dobro. A mistura de ingredientes até reduz o preço, mas quem paga a conta é a nossa saúde, como explica a diretora da Associação Brasileira de Nutrologia. Então, muitas vezes você pode comprar um alimento, digamos, um leite fermentado, achando que é um iogurte, e ele tem vários outros compostos ali, por exemplo, carboidratos, o que faz com que ele tenha menos proteínas. Com a rotina cada vez mais corrida, quem é que tem tempo para parar no supermercado e decifrar rótulo por rótulo? Pensando nisso, as embalagens de bebidas e compostos lácteos vão ter que ajudar o consumidor a fazer escolhas mais conscientes e de forma rápida. Frases em letras maiúsculas e em negrito, como "este produto não é leite" ou "não é iogurte", serão obrigatórias. O ideal é que a gente consuma um alimento sabendo exatamente o que ele é. A medida faz parte das novas exigências do Ministério da Agricultura e Pecuária, que também definiu os prazos para que empresas e fabricantes se adequem. Compostos lácteos até 27 de agosto, bebidas lácteas até 4 de setembro. Importante lembrar que os produtos fabricados antes dessas datas poderão ser comercializados até o fim do prazo de validade. Sueli aprovou a novidade. Pelo menos agora também vai se livrar de um velho inimigo, as letrinhas miúdas. Para nós que já estamos assim na flor da juventude, né? E usamos o óculos para perto, se você não está com óculos fica difícil de enxergar. Na flor da juventude, amei e vou adotar essa. Agora a gente dá um pulinho até a redação da TH+ SBT, porque Lucas Tavares está por lá, preparando o SBT Esportes Vale, que começa daqui a pouquinho. Oi, Lucas. Oi, Má, boa noite para você. Que segunda-feira, hein? Abemos treinador na seleção e hoje Carlos Ancelotti fez a sua primeira convocação como treinador da seleção brasileira e muita gente gostou. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a lista completa, além de falar da rodada do final de semana, onde, quem diria, só o Santos dos grandes venceu. Tudo isso, Má, daqui a pouquinho, claro, muito sobre seleção brasileira, vocês acompanham no SBT Esportes Vale. Um beijo para você.
Beijo, Lucas. Até daqui a pouquinho. Um beijo também para a Silmara, que mandou mensagem no meu Instagram, dizendo que adorou o meu look de hoje. Muito obrigada, viu, Silmara? Um beijo para você. Boa semana. Bora de notícia. Notícia também, né? Na sua opinião, claro que é uma notícia para mim. Bora de mensagem. Carmen de São José. Oi, Marcela, querida. A qualquer horário que você estiver, estarei com você. Beijos no coração. Ô, Carmen, muito obrigada. Eu fico muito feliz, gente. Eu tenho um público tão especial que me acompanha há tantos anos. De verdade, mensagens assim me mostram que nem sempre a caminhada é fácil, certo? Mas que tudo vale a pena quando a gente tem o respeito, o carinho, o reconhecimento do público. De verdade, eu fico até emocionada. Obrigada mesmo, de coração, viu? Um beijo para você. E obrigada pelo carinho de sempre. Márcio, de Caraguatatuba. Boa noite, Marcela. Manda um abraço para minha esposa, Elisângela. Ela é fã do seu programa. Ô, Márcio, claro que sim, Elisângela. Um beijo para você. Obrigada pela sua companhia. Obrigada pela sua preferência. Tô falando, gente, que eu tenho os melhores telespectadores desse mundo. Fala a verdade. Obrigada a todo mundo de Caraguatatuba, que é sempre tão carinhoso comigo. Beijo, Márcio. Beijo, Elisângela. Eudreia de Pindamonhangaba, outra telespectadora que está sempre comigo. Estava comigo de manhãzinha, estava comigo na hora do almoço, agora está comigo à noite. Meu Deus. Eudreia falou, boa noite, Marcela, seja bem-vindo em minha casa. Sou sua fã, eu te amo, Jesus também te ama. E ele vai te dar muitas vitórias para todos vocês do SBT. Amém. Que assim seja. Poxa vida, começar a semana com essa enxurrada de carinho é bom demais. Obrigada, Eudreia. Um beijo para você, viu? Boa semana e que Deus te abençoe sempre. Mais uma mensagem agora para a gente chamar o intervalo comercial daqui a pouquinho. Leomar, de Guaratinguetá. Gostaria de saber como que eu faço para fazer a previdência privada, onde eu solicito, onde eu faço o cadastro e como é feito essa previdência privada. Leomar, seguinte, falaremos mais sobre esse assunto. Quero trazer esse assunto de novo amanhã aqui para que a gente possa responder todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Tem muita mensagem chegando relacionada a isso e eu prometo que a gente vai responder todo mundo, tá bom? Ao vivo aqui amanhã. A gente vai convidar um especialista para que a gente possa continuar falando sobre esse assunto e respondendo as dúvidas de vocês. O importante é todo mundo entender sobre esse assunto para que cada um tome a sua melhor decisão. Obrigada pela sua participação e não perde o TH Mais Notícias de amanhã, combinado? 7h07. No próximo bloco tem matéria falando sobre as alternativas dos comerciantes de Ubatuba para atrair os turistas mesmo no frio. E falando em frio, já vai separando o seu cobertorzinho, já vai tirando aquela blusa mais quentinha lá do fundo do armário, sabe? Porque essa semana as temperaturas devem despencar. A gente já tinha avisado isso na semana passada, a gente deu aqui em primeira mão que isso aconteceria. Hoje está todo mundo falando que a gente já falou, mas eu vou repetir a informação caso você tenha perdido, tá bom? Então prepare aí que ainda essa semana as temperaturas devem despencar e a gente fala sobre isso já já. 7h e vai virar o relógio agora para... Virou. 7h08. Volto já. TH Mais Notícias. Oferecimento. Abratio Center Valley Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Toda atitude conta. Para prevenir acidentes em casa, mantenha os produtos de limpeza longe do alcance das crianças. Se tiver botijão de gás, deixe na área externa. Tenha uma boa iluminação dentro de casa. O primeiro passo só depende de você. Uma iniciativa SBT do Bem. Flávia, por que o Shopping Andrômeda como mamãe? Porque aqui a gente garante o melhor negócio que é te ver feliz de carro novo. Cronos 2024 por R$75.900. Tá barato, tá barato, tá barato. Auto Shopping Andrômeda, o pioneiro do mar. A gente sabe que a educação brasileira está no rumo certo quando vê que agora a Alice pode frequentar uma creche. Que a escola do Rodrigo tem uma quadra novinha para ele treinar.
e que a Catarina conseguiu uma vaga na escola de tempo integral do lado de casa. Só em 2023, o governo federal concluiu 650 obras da educação. Algumas estavam paradas há anos. Isso é bom para todo mundo. Pela primeira vez, as crianças de Bagre, no Marajó, vão ter uma creche perto de casa. E com a retomada das obras, teremos outras 740 mil crianças e jovens, ocupando novas vagas em creches e escolas por todo o país. Consulte as obras que já estão sendo retomadas em gov.br/MEC. Fé no Brasil, a gente está no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Hoje, após o Ratinho... Um ator que coloca em xeque um dos valores mais fortes da sociedade clássica, a monogamia. Vamos entrevistar Marcos Oliver. Cara, esse quadro com estrelas aí... São estrelas que gigantescas. brilham em todos os lugares. Se você gostou muito dele, dá um abracinho nele. Todo prazer, porra. Vai lá, se ele quiser, até pega ele no colo. Hoje, após o Ratinho, de noite. A gente já contou aqui que o tempo deve mudar essa semana, a temperatura deve cair bastante. Os meteorologistas disseram que a mudança está prevista para começar na quarta-feira, de quarta para quinta. Dá tempo de tirar o cobertor do armário com calma, dá tempo até de lavar o seu cobertor, o seu casacão, porque amanhã ainda deve fazer sol e as temperaturas ficam elevadas. O sol aparece entre nuvens amanhã em São José dos Campos e os termômetros podem marcar até 28 graus. Em Guaratinguetá, a máxima pode bater os 30 graus. Em São Sebastião, 31 é a máxima. E em Campos do Jordão, os termômetros marcam entre 11 e 19 graus. Se você gosta de se organizar e mesmo sendo segunda-feira, você já começa a pensar no fim de semana, pode ser que você tenha desanimado um pouco, caso o seu plano era uma viagem para o litoral. É que quando a gente vai para a praia, a gente normalmente quer sol, né? Ainda que no outono e no inverno. Eu te entendo porque eu também sou dessas. Mas olha, os comerciantes estão cada vez mais pensando em alternativas para atrair os turistas mesmo no frio. Vamos curtir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde está fazendo mais calor. Condições ideais para curtir uma boa praia. E com tanta gente na areia, o que não pode faltar é um bom churrasquinho, não é? Boa notícia para o David, que trabalha com essas iguarias que não podem faltar no litoral. Eu venho todos os dias de manhã, né? Chego aqui umas 8 horas da manhã para fazer o preparamento, né? Montar minha churrasqueira, né? Aí o que eu mais vendo aqui na praia é camarão, queijo, né? E todo final de semana tá dando público legal, trabalho o ano inteiro, né, na praia, e tá muito bom. E ele não está sozinho. Na praia tem muita gente vendendo alimentos, trabalhando quando tem sol e, claro, muitos turistas. Nesta gelateria, o que não faltam são opções e sabores para se refrescar. A gente tem, por exemplo, uma linha vegana, que é feita sem leite. Nós temos a linha Diet. Nós mantemos durante o ano os sabores conforme a disponibilidade deles. Então, realmente, a gente tem que esperar a fruta amadurecer, não tem como apressar o processo. E a gente tem alguns sabores que eles só existem em determinadas épocas do ano, como o nosso mexeriquia carioca, que é tão famoso. Durante a alta temporada, com o calor do verão, o litoral norte é um sucesso para o turismo e também para o comércio. Mas o que será que as pessoas que dependem do movimento fazem quando a temperatura baixa e as praias ficam assim, completamente vazias? A gente acredita que Ubatuba hoje ela já não tem uma baixa temporada como nos anos anteriores, né? É claro que na alta o fluxo é intenso, é muito grande, falta hospedagem para o pessoal, porém, na baixa, a gente acredita que o tempo é bom, né? A gente não sofre com a questão do frio, a gente não sofre com as questões das chuvas e não sofre com as questões da superlotação.
Então, para o pessoal que procura baixa temporada, hoje eu até sugiro, né? Por conta dessa melhoria nos atendimentos em todos os setores. Para não ficar parado, David precisa dar um jeitinho para manter as contas em dia. Toda quinta em diante assim, tem um movimentinho legal, né? E dá um giro legal, né? Que eu faço também uns trabalhos, né, de buffet, sushi man também, né? E trabalho na praia, mas o meu principal é a praia. A Marjorie também precisou se reinventar. E graças à gastronomia, usa e abusa da criatividade para garantir o movimento. Aí a gente serve café com leite, cappuccino. A gente tem os nossos bolinhos caseiros. O brasileiro está muito acostumado a consumir sobremesas. Então o petit gâteau, que pode vir com gelato, né? O brownie, né? A gente serve um brownie quentinho, bem gostoso. Elas podem vir aqui, usufruir do ambiente sem ser o gelato. E para esse inverno a gente está estudando a implementação aí de um fondue, né? Para as noites mais frias, enfim, para as pessoas conseguirem vir curtir nosso ambiente, consumindo outras coisas que não sejam gelato. Porque tem gente que, enfim, no inverno prefere no inverno, no frio, né? Nos dias de chuva preferem não consumir o gelato mesmo. Para o secretário de Turismo de Ubatuba, tem turistas na cidade até mesmo no período de baixas temporadas. E os setores se adaptam para atender aos turistas. A gente chegou aí numa taxa de ocupação hoteleira aí no período de alta temporada, né, aí na questão dos 95%. E nós vamos mensurar isso com relação... Isso varia um pouco com o tempo, né? Se a gente tiver um tempo de sol, a gente acredita aí que chega aí uns 80% de taxa de ocupação hoteleira, né, na baixa temporada. Como todo bom brasileiro, sempre existe um jeito para tudo. Seja para manter as contas em dia ou até mesmo curtir a praia sem aquele sol tão quente assim. Antes de encerrar a edição de hoje, eu quero dividir com vocês um vídeo que a gente acabou de receber da Viviane. Ela é mãe da jovem Milena Vitória, de 14 anos, que desapareceu de casa no fim de semana. Hoje ela conversou ao vivo com a equipe do Allo Vale, pedindo ajuda para encontrar a filha. A menina voltou para casa hoje à tarde e ela mandou um vídeo para a gente. Olá, boa noite. Aqui é a mãe da Milena, que estava desaparecida, a jovem que estava desaparecida. Passando para agradecer a todos pelos compartilhamentos, pelas publicações, ao THSBT do Vale, com todo mundo que me ajudou. Estou passando para informar que a Milena apareceu, né? Retornou para casa, graças a Deus, ela está bem, conversamos bastante. Infelizmente, isso são coisas que podem acontecer comigo, com qualquer um da gente que tem filho adolescente. Sabe que essa fase não é fácil, mas graças a Deus acabou o desespero, preocupação, deu uma aliviada e ela está em casa agora, ela está bem. Muito obrigada a todos e por todo o compartilhamento e a ajuda que eu tive nas redes sociais. Que bom que deu tudo certo, que bom que ela está bem, está em casa e que agora ela fique... Todo mundo com o coração mais quentinho, né? Obrigada pela sua mensagem também, viu? Estávamos todos aflitos esperando por notícias dela. Obrigada, um beijo para vocês todos. Vamos encerrar agora de vez, mas não sem antes ler mais uma mensagem dos nossos telespectadores, como a Érica. Érica falou o seguinte: olá, boa noite, como está? Eu tô bem, e você? Sou voluntária do Riso, faço ações em hospitais. Se alguém um dia quiser nos ajudar divulgando o nosso trabalho voluntário, sou a Érica, doutora Gardenal. Aqui, ó, espaço aberto para divulgar esse trabalho, então, tão bacana desse pessoal que leva alegria para os hospitais. E, Érica, espera um contato da nossa produção. Quem sabe a gente não consegue marcar um dia de acompanhar a visita de vocês a algum hospital. Eu sei que faz a diferença isso e a gente adora dar notícia boa aqui na TH+ SBT. Então, espero o contato da nossa produção, tá bom, Érica? Quem sabe não dá certo da gente fazer uma matéria juntos, né? Obrigada pela sugestão e obrigada pela sua participação também. Obrigada também a você que participou aqui comigo, me deixou com o coração quentinho nessa segunda-feira de outono, manhã friozinho, nesse fim de tarde, não é verdade? Mas com o coração quentinho de saber que eu tenho a sua companhia todos os dias. Obrigada. Amanhã tem mais, combinado? 19h19. Pensa positivo para atrair coisa boa. Amanhã a gente se vê. Boa noite e até amanhã. Tchau.